que está acontecendo hoje entre os Estados Unidos, Israel e Irã me fez lembrar da lei número 22 do livro As 48 Leis do Poder. A lei diz o seguinte: use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Mas o que isso tem a ver com o atual momento? No livro é dito que se você é mais fraco, não lute por questão de honra. É preferível que você se renda. Mas não é que você tem que fugir que nem um covarde. O livro vai mais além. Rendendo-se, você tem mais tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o poder. Para muita gente isso pode parecer um absurdo, uma covardia, mas isso é jogo de poder. Não é para qualquer um conceber esse conceito. Isso é questão de sobrevivência. Poder pode custar caro. Acontece que a história sempre se repete. Já reparou que existe um certo padrão em tudo? Parece que tudo está programado. Vamos para alguns fatos históricos. No começo do século XX, a Inglaterra controlava praticamente toda a exploração de petróleo do Irã por meio de concessões a empresas britânicas. Na década de 1950, então o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, decidiu nacionalizar o petróleo, retirando o controle das companhias estrangeiras e colocando-as sob o domínio do Estado iraniano. Como resposta, os britânicos tentaram embargar o petróleo iraniano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos passaram a observar a situação com interesse estratégico. O contexto era a Guerra Fria e o crescimento do Partido Comunista Iraniano gerava um temor em Washington de que o Irã se aproximasse da União Soviética. Já em 1953, a CIA, junto com a inteligência britânica, conduziu uma operação secreta conhecida como Operação Ajax. O objetivo era enfraquecer Mossadegh. A estratégia incluiu financiamento de opositores, campanhas de propaganda, suborno de figuras políticas militares, incentivo a protestos. Assim, o país ficou profundamente polarizado. Conflitos ocorreram nas ruas. No fim, o exército prendeu Mossadegh sob acusação de traição. Após o golpe, o Shah Reza Pahlavi consolidou-se no poder. O petróleo voltou a ser explorado com uma forte participação de empresas estrangeiras, agora com a presença significativa dos Estados Unidos. Anos depois, documentos oficiais classificados confirmaram o envolvimento da CIA, marcando uma das primeiras admissões formais de interferência direta americana em outro país para proteger os interesses estratégicos. Esse padrão de intervenções ela vem acontecendo, por exemplo, na Guatemala em 1954, com a derrubada de Jacob Arbenz, após reformas que afetaram interesses corporativos. No Chile, em 1973, golpe contra Salvador Allende após a nacionalização do cobre, interferências e conflitos diretos em países como Honduras, Nicarágua, Haiti, Brasil, Iraque, ao longo do século XX. Esses episódios são frequentes, citados como parte de uma estratégia de contenção ao comunismo e proteção de interesses econômicos e estratégicos dos Estados Unidos. Agora vamos voltar lá para a lei número 22 do livro As 48 Leis do Poder. A lei número 22 diz o seguinte: use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. De acordo com Robert, o autor do livro, quando você é significativamente mais fraco, não deve lutar por honra ou orgulho. Rende-se estrategicamente. A rendição aqui não é uma derrota absoluta, mas uma tática para ganhar tempo, reorganizar suas forças, observar o inimigo e esperar o momento certo para reverter a situação ao seu favor. A ideia central da lei número 22 é render-se temporariamente para poder confundir e enfraquecer o adversário. Isso cria espaço para reconquistar poder mais tarde e dá tempo para o inimigo cometer erros ou ficar vulnerável. Em 416 a.C., no livro o autor menciona o exemplo da ilha grega de Melos durante a Guerra do Peloponeso. Atenas, na época, era uma potência dominante e cercou Melos, que insistiu em resistir por hora em lealdade a Esparta, apesar de ser muito fraca. Os atenienses, então, advertiram que a força prevalece sobre o ideal e que resistir significaria a destruição. Os melianos não se renderam e lutaram por orgulho. Como resultado, Atenas conquistou a ilha, executou todos os homens de idade militar e escravizou mulheres e crianças, substituindo a população. Essa atitude foi um exemplo clássico de ignorar a lei número 22. Em vez de se render para preservar forças para o futuro,
Melos foi destruída por lutar acima das suas possibilidades. Esse episódio ilustra a tese do autor de que a busca romântica por honra pode ser suicida se você estiver objetivamente em desvantagem. E qual é a ligação com a geopolítica atual? Os Estados Unidos, Israel e Irã, a partir do dia 28 de fevereiro de 2026, considerando o contexto que eu mencionei, podemos ver ecos dessa lei na dinâmica das potências e das estratégias de poder. Força bruta versus estratégia de sobrevivência. Nos conflitos modernos, resistir apenas por honra, o princípio, ao enfrentar uma potência militar maior, pode levar perdas devastadoras, especialmente para o país mais fraco. Em vez disso, negociações de cessar-fogo, alianças e rendição estratégica a certas demandas podem preservar forças para a fase seguinte do conflito, permitindo que o lado mais fraco aguarde oportunidades diplomáticas, econômicas e geopolíticas favoráveis. Rendição estratégica como ferramenta de poder da Lei 22 nos lembra que às vezes é mais eficaz fingir recuo ou aceitar pactos adversos para ganhar tempo e espaço do que entrar em um confronto de forma frontal que resulta em destruição total. Países mais fracos podem optar por negociação, realinhamento diplomático ou rendição tática e algumas exigências para preservar suas capacidades para momentos mais oportunos para avançar em seus interesses. O perigo do orgulho nacionalista, assim como Melos preferiu a honra, a sobrevivência, estados ou grupos que escolhem confrontar potências superiores sem estratégia de longo prazo correm o risco de sofrer derrotas profundas e duradouras, impactando em populações civis, infraestrutura, soberania. Concluindo, a lei número 22 do autor, Robert Greene, ensina que quando se está em desvantagem clara, a rendição compreendida como tática estratégica e não como capitulação moral pode criar espaço para recuperação, reagrupamento e até virada de jogo no futuro. Aplicado ao cenário global, isso significa que em conflitos desiguais, estratégia, paciência e negociação calculada frequentemente são mais eficazes do que resistência obstinada que leva a esgotamento ou destruição total.